Fala galerinha, Games em Debate de volta aí na área, estava um pouquinho afastado aqui do canal, mas com a presença do Abner Souza. Fala aí, Abner. Estamos de volta. Vamos começar os trabalhos de 2024, que está na hora, até passou da hora, né, André? É verdade, é verdade. Então a gente vai fazer um comentário aí sobre esse último evento da Microsoft com o Xbox Developer Direct, que aconteceu no último dia 18 de janeiro, né? E trouxe aí algumas novidades dos jogos que vão chegar na plataforma Game Pass e no PC nesse ano de 2024. E a gente quer também comentar outros assuntos que teve tópicos bem interessantes aqui nessa última semana e comparar aí, né, com os jogos que a gente já sabe que também vão chegar aqui no PlayStation 5 em 2024. Será que a Microsoft apresentou coisas interessantes? Teve o jogo do Indiana Jones lá, hein? Eu fiquei interessado nesse. Então, roda a vinheta. Caros amigos gamers, sejam bem-vindos a mais um programa do Games em Debate, aquele programa descontraído que a gente vai fazer um bate-papo aqui, falando sobre essas novidades que saíram a respeito do Xbox, né, do Game Pass, e tudo que foi dito ontem e mostrado ontem no programa Xbox Developers. Isso aí, que ficou uma coisa natural, né? A Microsoft agora, todo começo de ano, ela tá lançando isso para apresentar algumas coisas. Em 2023 eu me lembro que teve a surpresa ali do Hi-Fi Rush, que acabou sendo um jogo aclamado pela crítica, ganhou prêmios inclusive aí nos eventos internacionais, e é um jogo super divertido que chegou ali de surpresa. Inclusive tem treta dizendo que Hi-Fi Rush pode chegar no Nintendo Switch, a gente vai comentar isso mais pra frente. Será que vem? Isso aí eu tenho certeza absoluta, ainda mais com essa história que o Satya Nadella já deixou bem claro que sim, a plataforma Xbox vai virar multi e teremos os jogos e os serviços do Xbox em qualquer plataforma que queira ter esses jogos aí, hein? Vai virar o que? Uma Sega? Uma Sega, isso aí, isso aí. Xbox com Sega. É isso aí. Bem, vamos começar então rapidamente falando sobre o Xbox Developer Direct, né, que é esse evento que a Microsoft fez, onde ela apresentou ali 5 jogos, né, entre eles mais um pouquinho sobre a Valve, que é esse RPG da Obsidian que já está aí em desenvolvimento já faz um tempo, né, um RPG de primeira pessoa, coisa que eu não gosto muito, todo mundo que me conhece sabe. Eu não gosto muito de jogos de primeira pessoa. Pois é, mas a proposta é interessante para quem gosta de RPG. É um RPG bem tradicional ali na ideia dos jogos da Obsidian. Quem já jogou jogos da Obsidian conhece bem, né? Tem aquelas características tradicionais, de inclusive de você interagir e tomar decisões no final que pode encerrar ou mudar o percurso da história. O que você achou dessa apresentação? De decisão influenciam no rumo do jogo. Isso eu aí. Gosto de jogos assim. Eu só não gosto de primeira pessoa. Também sou igual ao André. Sou muito chato com jogo de primeira pessoa. Assim, visualmente está muito bonito, entendeu? Também gostei. Visualmente está muito bonito. Vi assim que a pegada dele também tem um pouco assim, né? Um pouco muito Elder Scrolls, né? Sim. Skyrim, né? E eu acho que foi uma das grandes apostas da Microsoft aí. Mas como sempre a Microsoft vem insistindo em jogos de primeira pessoa. Sempre, sempre. Sempre jogos de primeira pessoa. Mas esses novos estúdios que ela comprou, né, vão trazer uma coisa mais humanizada aqui para a Terra, vamos dizer assim, né? Mesmo a Valve sendo um jogo de fantasia, né? Mas a gente vai sair um pouquinho daquela coisa espacial, porque Gears é espacial, Halo é espacial, né? Geralmente os jogos da Microsoft, dos estúdios próprios dela, tirando Forza, né, que são a trilogia, são jogos sempre baseados na ficção científica, outros planetas, coisas espaciais, né? Alienígenas, enfim. Agora então, vamos apostar na mágica, né? Vai apostar na magia, que tem aí a Valve, vai apostar na fantasia também com Fable, né? E Hellblade, que também ganhou mais cenas de gameplay nesse Developer Direct da Microsoft, né? Onde me interessou bastante. Esse é um jogo que realmente eu joguei a primeira edição dele, comprei na época do PlayStation 4 quando era console exclusivo, e gostei, apesar de ser um jogo, na época, considerado como um jogo indie, né? Com uma duração até muito curta, mas um jogo que eu gostei, porque eu jogo de eu gosto de jogo de história de terceira pessoa, né? O que você achou do gameplay lá do Hellblade 2? Você falou agora, terceira pessoa, já me agradou um pouco por causa disso, né? Mas a jogabilidade, o estilo de jogo já me chamou mais atenção, já me cativou mais.
já é algo que me deu vontade de jogar, entendeu? E graficamente falando, esse jogo com certeza vai ser o jogo que vai demonstrar a nova geração de consoles Xbox, né? Porque esse, se eu não me engano, ele foi feito na Unreal Engine 5, que é essa nova arquitetura de criação de jogos, né? O que eleva ainda mais a qualidade. A gente vê aí os detalhes do jogo, vocês estão vendo aí, cenas do gameplay. É fascinante, só que já saiu uma notícia nova dizendo que ele vai ter, em média, a mesma duração da primeira versão, né? Em torno ali de 8 horas, e nos Estados Unidos já saiu até o preço, que vai custar em torno de $49, né? E já com lançamento previsto para o dia 21 de maio, como já tinha também saído rumores, que agora os rumores, nada se segura, né, na internet, né? Isso. Às vezes eles dão umas adiadas, né? Mas geralmente eles batem assim na trave ou acertam mesmo. Não, mas agora saiu, eu tô bem interessado. Acho que, Abner, esse vai ser o primeiro jogo de Xbox que eu vou comprar depois de anos, né? Porque na época do Xbox One, até 2016, eu comprava tudo na plataforma Xbox. Saudosismo, né? Tu jogou o primeiro, né? Porque eu gosto desse tipo de jogo, né? E eu quero ver essa qualidade gráfica no máximo, e eu jamais vou aceitar jogar esse jogo na nuvem, porque a gente vai ter toda a qualidade gráfica dele reduzida para rodar. Você tem que ter uma ótima internet, coisa que aqui em casa, infelizmente, no bairro que eu moro, não me entrega tão bem, né? Correto. Então, eu preciso, como eu ainda tô com o Xbox Series X aqui do amigo emprestado, vamos ver se Hellblade 2 vai me fazer gastar aí dinheiro e comprar um Xbox Series X para manter esse jogo aqui, porque eu não vou assinar Game Pass para jogar ele. Eu prefiro comprar. Quando o jogo é bom, eu compro. Essa era a minha visão. Essa história do Game Pass aí é assunto para outro vídeo. A gente tem umas coisas para conversar com vocês aí. Mas, aproveitando a deixa, queria pedir a vocês agora, nesse momento, que, se não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, deixem um like para fortalecer, para dar aquele engajamento, comentem e compartilhem o vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e possam chegar mais junto. E a gente quer aumentar a quantidade de inscritos do canal, a gente quer aumentar essa família Games em Debate aí, e a gente depende de vocês. É isso aí. Ajuda a gente. Vambora. Então, o próximo apresentado ali foi Ara History Untold, que é aquele jogo mais de estratégia, de criar civilização e ver, mas o jogo tá bonito, hein? Tá muito bonito. Tá bonito. Eu não sou chegado nesse tipo de jogo, eu sou chato, cara. Eu sou um gamer chato. Eu tenho meus estilos, não gosto muito de sair. Eu sei que eu até perco muitas coisas em não me dar a chance de experimentar, por exemplo, jogo de primeira pessoa, né? Já tentei, joguei até alguns. Mas é estilo. É o estilo, é o estilo. Negócio, cada um tem um. Eu gosto de RPG. Isso, eu já não gosto muito de RPG, a não ser que seja esse RPG mais ação hack slash, como tá a saga Final Fantasy levando, né? Tu adorou o Final Fantasy XVI. Isso, gostei de Final Fantasy XVI, sim, o Final Fantasy VII Remake, né? Preparando aí pro Rebirth. Então, esse tipo de jogos me atrai mais, mas aquele RPG mais tradicional de turno, não gosto, nunca aprendi a jogar, não tem interesse. Mas, voltando aqui pro Ara History Untold, eu achei bem interessante a proposta, bonito. Eles comentaram lá no evento que você vai, quando você escolher uma terra para você criar a tua civilização ali, ela já tem animais, uma vida selvagem, foi tudo caracterizado e tudo que você fizer vai impactar naquela... como acontece na vida real, né? Isso. Bem interessante a proposta. Tudo, isso, né? isso. É aquele negócio, é a mesma linha de Civilization, de Age of Empires, né? Sim. E é um misto dos dois ali, né? De Civilization e Age of Empires. A gente também não pode dizer que também não tem traços de SimCity, que é a construção de cidades, porém com uma pegada mais histórica, com civilizações e tal. Ali tem astecas, maias, tem muita coisa. Tem várias civilizações ali que você vai escolher, qual você vai desenvolver, né? Isso aí. E a movimentação tá muito bonita. Tá bem feito. Eu até chamei a atenção ontem quando eu estava vendo o vídeo, eu falei assim, olha lá o elefante, a movimentação do elefante tá muito legal, né? Tá bonito, tá bonito. Se locomovendo pela tela. As coisas que a gente ganhou com a evolução da tecnologia, né? Isso é verdade. Tá bem mais bonito. Claro que a cereja do bolo desse evento foi o novo jogo do Indiana Jones, The Great Circle é o nome dele original, né? Mas antes da gente falar dele, eu quero falar do bônus que teve ali, que a Square Enix entrou e trouxe o Visions of Mana, que segundo eles vai ser o primeiro jogo da série Mana, né? Isso. Na plataforma Xbox, ou seja, a gente já sabe que a Microsoft tinha ido no Japão, feito aí várias parcerias, inclusive trazer a Square Enix de volta, porque a Square Enix sempre foi muito forte no Japão, pela tradição de RPG que ela faz. A Sony tem vários contratos de exclusividade aí, inclusive com o novo Final Fantasy Rebirth, né, que seria a continuação do Final Fantasy VII Remake.
Final Fantasy XVI também foi um console exclusivo temporário do PlayStation 5, né? Ou seja, essa parceria que a Microsoft estava faltando até para engajar mais o público japonês nos consoles Xbox, na assinatura do Game Pass, que é o que ela quer, né? Então, acho que essa proposta foi boa. Como o Abner conhece bastante dessa saga e gosta muito de RPG, eu queria deixar ele comentar. O que você achou dessa apresentação lá? Eles conseguiram, né, dar uma penetrada ali na Square, desde Final Fantasy XIII, que eles não têm uma negociação assim, uma intimidade com a Square, né? Porque a Square sempre teve muito ligação com a Nintendo e ligação com a Sony. Com o PlayStation, né? Então, quer dizer, por isso que há dificuldade de se trazer Final Fantasy para Xbox, entendeu? Porque o Final Fantasy XIII, ele foi um Final Fantasy que ele teve uma pegada diferente de tudo. Ele foi mais aproximado do Final Fantasy VIII do que dos outros. Né? Porque geralmente o Final Fantasy, ele é medieval. As histórias do Final Fantasy, né? Então, a saga Mana, ela há pouco tempo teve um lançamento no PlayStation, que foi o Trials of Mana, foi o último jogo da série Mana, e agora eles estão trazendo o Visions of Mana, que tem uma pegada meio gacha, lembra muito Genshin Impact, né? Sim. E eu acho que eles conseguiram entrar aí. Só acredito que eles vão ter dificuldade de conseguir levar o Final Fantasy para o Xbox. Eu acho que vai ser muito difícil, porque a Sony não vai deixar. Inclusive, tipo assim, se a gente levar em consideração, o Final Fantasy VII ele foi lançado na época do PlayStation 1. E o remake, ele é, bem dizer, reverberação do jogo original. Isso. Então, eu acredito que deve ter um contrato bem costurado nos bastidores da Square. Porque a ideia do Final Fantasy VII Remake, você lembrando aí, é que ele era um console exclusivo de 1 ano, mas a Sony conseguiu renovar esse contrato quando ela criou a versão do PlayStation 5 Integrated, né? E tá segurando ele por mais um tempo. Isso. E agora com a chegada do Final Fantasy VII, ela deve ter renovado de novo o contrato. Bom, o mais importante é que a saga Mana tá chegando oficialmente então agora no Xbox, e os fãs de Xbox que sempre gostaram desse estilo de jogo e que não compraram um PlayStation ou um Nintendo Switch para jogar isso, né? Agora vão poder jogar na plataforma Xbox, e sempre lembrando, esses jogos vão chegar direto Day One no Game Pass, né? Um jogo que ficou de fora desse evento, mas a gente sabe que eles estavam passando por vários problemas lá, é o Stalk 2 Heart of Chernobyl, né? Que é um jogo que está sendo desenvolvido por uma equipe lá da Ucrânia, e com todo esse problema que a gente sabe que está acontecendo desde 2023, daquela guerra lá da Rússia contra a Ucrânia, atrapalhou bastante o desenvolvimento desse jogo, mas ele tem previsão de chegar agora, e ele é um console exclusivo de Xbox e PC, e chega também Day One no Game Pass, mas foi adiado aí para 5 de setembro, se eu não me engano, mas é mais um jogo que está chegando aqui no portfólio do Game Pass do Xbox, né? E agora, por último, para fechar o programa, a gente comenta agora sobre o novo jogo do Indiana Jones, que foi anunciado há alguns anos atrás, e agora a gente já sabe que é um console exclusivo de Xbox, chegando no PC e também na plataforma Game Pass, e que traz aí uma história bem interessante, meio que canônica, né? Porque vai fazer parte aí do universo do Indiana Jones, aí então ele está inserido nessa parte da trilogia original, né? E eu achei bem interessante a proposta do jogo, só peca mais uma vez por ser um jogo de primeira pessoa. O que você achou, Abner? Não me agradou. Essa parte de primeira pessoa não me agradou. Eu acho que até em cutscenes ali a gente viu o Indiana em terceira pessoa. Eles explicaram isso. Pelas cutscenes a gente vê que cabia melhor você jogar com o Indiana em terceira pessoa. Inclusive com relação a socos e chicotada, ficou meio que destoado. Não ficou muito natural, ficou uma coisa meio robótica. Inclusive tem partes ali que a gente viu que ele está pilotando o avião, ele poderia estar dirigindo o carro também, né? A gente não sabe se vai ter esse tipo de interação. Deve ter. Mas essas interações em primeira pessoa funcionam bem. Agora, com relação a combate, eu acho que em terceira pessoa ficava melhor. A Microsoft sempre insiste, ela gosta. Você vê que, tirando Gears, a maioria, Sea of Thieves, foi um jogo totalmente feito de primeira pessoa. Grounded parece que tem opção de primeira pessoa e terceira pessoa. Eu acho que os jogos, como aconteceu em Starfield, ele tinha que oferecer essa proposta. Indiana Jones, eu concordo com você, visto aí o sucesso de Uncharted, visto o sucesso aí de Tomb Raider, que são jogos em
terceira pessoa e que funcionam muito bem, que dá muito mais dinamismo. Eu não estou dizendo que o jogo é ruim, eu não estou dizendo que o jogo é feio, na verdade eu achei o jogo muito bonito e bem feito, a proposta do jogo é bem legal, cheio de puzzles, inclusive fiquei sabendo ali que alguns puzzles você pode até pular, você não é obrigatório a fazer todos, mas a ideia do jogo é legal, mas quando chegou aquela cena que a mulher fala até com bastante ênfase lá, o pessoal do estúdio, é Machine Games, se eu não me engano, o estúdio, comenta lá que você vai ter toda a experiência de dar um soco na cara ali, aí mostra a cena ele pegando assim, cara, se fosse como a gente estava falando em off, né, se fosse com óculos de realidade virtual, a realidade aumentada, acho que funcionaria bem, mas ali aquela parte do chicote também jogando, não ficou muito legal, mas enfim, só a gente jogando mesmo, pegando para jogar, para a gente entender se isso vai funcionar ou não. Mas eu achei a proposta bem interessante do jogo. No geral, você gostou desse evento? E os jogos apresentados? É um respiro, né? É um respiro. Era o que a gente estava esperando, né? Depois do ano passado, que foi um ano de bem morno para frio, né? Eu acho que esse ano, de repente, a Microsoft começa a galgar alguns degraus aí e, de repente, acredito que agora talvez deslanche. O Xbox, né? Eu ainda estou descrente. Xbox eu não sei, porque só se fala em Game Pass. Então... E agora ela sendo multi, né? Se ela for multi mesmo, eu não sei o que esperar. Isso é assunto para outro vídeo, né? Não adianta ficar me estendendo aqui falando sobre isso. Isso. Mas, realmente, assim, num apanhado geral, olhando assim, né? De acordo com o que a gente viu, é uma coisa legal. Pô, deu uma esperançazinha? Deu. Vamos ver o que vai se desenvolver aí. A gente quer mais. Foi um pedacinho, né? Foi uma amostra. A gente quer mais, a gente quer comer mais. Mas assim, agora, pegando esse gancho que você deixou aí, Abner, comparando aí com o que a gente já tem de jogos que estão anunciados para chegar também em 2024 para o PlayStation 5, alguns também ainda sem data, como aconteceu com a Microsoft, a gente viu ali que alguns vão estrear na primavera, outros no outono, somente com data oficial tinha ali o Hellblade 2, que é 21 de maio, como a gente comentou, mas a Sony já colocou aí que chega Stellar Blade, que é um jogo de second party, né? Ou seja, um contrato de exclusividade que ela fez, ela vai deter essa marca, vai ser publicado pelo PlayStation Studios, esse jogo aí é o Stellar Blade. Tem também aí o Helldivers 2, que já vai estrear, que seria um jogo de tipo servidor online, multiplayer online, né? Temos também aí um jogo da Fire Sprite, que também está estreando agora esse ano. Temos também aí Rise of the Ronin, que já tem inclusive data de lançamento para chegar também. Temos também aí o Final Fantasy VII Rebirth, que seria a continuação do remake de 2020 lançado aí para o PlayStation 4, da saga do Final Fantasy VII, clássico, né? Então já são títulos bem fortes. E ainda tem aí Silent Hill 2, que o remake tem aí um contrato de exclusividade, pelo menos no lançamento. A gente não sabe quanto período vai ficar de exclusividade no PlayStation 5, mas é um nome forte para entrar em 2024 no catálogo do PlayStation 5, né? Não temos nenhuma informação sobre os estúdios da Sony em si, que também isso vai ser um programa que a gente vai fazer separado. Mas nessa proposta aí do PlayStation, e comparado aí com essas apresentações que a Microsoft fez, o que você achou, Abner? O PlayStation tá mais forte. Você achou? Inegável. Porque só o Final Fantasy VII Rebirth, né? Por mais que não sejam jogos dos estúdios Sony, estúdios da Sony que produzem para a Sony, são estúdios terceirizados que trabalham com os títulos fortes e que a Sony está conseguindo essa temporária, essa licença temporária, né? Só que é uma licença temporária que a gente vê que tem uma duração boa. Sim, em torno de um ano aí. Isso, então essa licença temporária dá relevância, de qualquer maneira. Esse tipo de contratos que a Microsoft não está conseguindo costurar. Eu acho que estou sentindo falta nisso. Que a Microsoft está tendo muito empenho em investir em estúdios, comprar estúdios, como a Sony comprou estúdios também para agregar ao portfólio, só que ela não está tendo algo de concreto para poder falar assim, é meu mesmo que exclusivo, entendeu? Não é seu, não foi você que produziu. Tá, mas produziram para mim e deram exclusividade. Entendeu? Tipo, Activision Blizzard. O nome mais forte hoje da Activision Blizzard é qual?
Call of Duty. Call of Duty não é exclusivo. Ele vai continuar sendo multi, né? Então quer dizer, é um investimento que a Microsoft fez, mas que não vai dar tanto retorno como, por exemplo, a Sony está fazendo com a Square, com esse temporário de Final Fantasy, que, Final Fantasy VII Remake foi lançado quando? 2020. Então a gente já tem 4 anos de exclusividade. Sim. E a gente viu o que a gente tem na Microsoft de exclusividade durante 4 anos. Lembro, só para ressaltar aqui, dar retorno não é financeiro. Dá retorno para mais pessoas chegarem ao seu console, ou no caso da Microsoft, assinar o serviço do Game Pass, que a gente tem aí notícias que ele já está em torno aí, segundo o analista, de 33 milhões de assinantes, mas teve uma queda se comparado com o ano passado. Então, assim, a ideia da Microsoft, que é expandir o Game Pass e colocar em tudo quanto é plataforma, inclusive outros consoles da concorrência, Nintendo e Sony, por que não, né? É isso que o Abner falou, dessa ideia de ter esses contratos de exclusividade. É isso que atrai o pessoal para comprar PlayStation, para assinar o serviço da Sony e também da Microsoft. É esse ponto que ele está comentando. Não, eu concordo com você. Eu gostei, como a gente está aí há 3 anos, o Xbox tentando se mostrar o que veio, né? O ano passado você disse que foi morno, né? Mas a gente teve aí 4 lançamentos, Hi-Fi Rush, a gente teve Redfall, que foi um desastre, Starfield, que deu até uma levantada ali na moral, mas também bem fraco, bem comunzinho o jogo, sem um gráfico que mostrasse o diferencial. E no final do ano, Forza Motorsport foi um reboot que também deixou muito a desejar até os fãs da própria franquia Forza, e o próprio pessoal da Turn10 já entendeu isso e disse que estava fazendo toda uma reformulação para lançar uma atualização, para mudar bastante coisa, até no desenvolvimento e de como você desenvolve dentro do jogo, no estilo de progressão, né? Ou seja, foi um ano que teve jogo no Xbox, mas não foram jogos escalantes, como, por exemplo, vai ser o Final Fantasy VII Rebirth, que com certeza vai fazer vender muito PlayStation, e se ele chegasse num serviço como se fosse o Game Pass, faria muito mais gente assinar. É esse ponto que o Abner está falando. Você acabou de justificar porque eu falei morno, né? Começou com um jogo bom, vieram 2 jogos seguidos que não impactaram tanto, porque você vê, tanto o Redfall quanto o Starfield foi o mais falado. Beleza. Fizeram um marketing muito grande em cima, só que a realidade é que muitos droparam, muitos farmaram, e depois veio o Forza Motorsport, que também veio com falhas. A gente sabe que teve jogos na Sony que também vieram problemas, foram corrigidos e tal, mas esse é que é o problema. Starfield está com problema e não foi corrigido, só no PC. No Xbox ainda não chegou a atualização. Estava trabalhando nessa atualização. Então, é por isso que se justifica isso. O ano passado foi um ano bem realmente morno e decepcionante. Vamos ver o que esse ano e os próximos anos nos aguardam. Pode ser um efeito da pandemia? Eu acredito que de repente também possa ter influenciado. Esses anos de pandemia que nós tivemos antes aí, 2023 acho que foi um ano de reestabelecimento, e 2024 agora é um ano válido, é um ano oficial, oficial de que entre 2020, 2021 e até boa parte de 2022 tinha muita resíduo ainda. Ainda tinha muito resíduo de pandemia. Então acho que realmente deve ter dado impacto aí, mas teve gente que se saiu melhor nesse negócio aí, né? Mas, enfim, o bom é que a Microsoft está aí, está tentando, está ganhando aí mais força com esses lançamentos que vão chegar aí em 2024. E deve ter outros contratos de exclusividade de jogos, como aconteceu ano passado, Lies of P chegou também dentro do aplicativo do Game Pass, né? E outros aí que vai acontecer ao longo do ano e a gente vai estar sempre passando informação para vocês. Então, essa era a nossa visão. O programa foi simples, mas eu acho que é direto. Eu gosto desse tipo de programa, eu gosto dessa interação que a empresa tem com o público, até porque eles precisam da gente para consumir os serviços que eles colocam, os consoles que eles colocam à venda, entendeu? Então, eu gostei da interação, foi legal. Foi uma vitrine boa, né? Foi uma vitrine boa. E eles não querem mais E3, né? Agora cada um quer fazer o seu evento. Acabou a E3. Estão errados? Não, vai ser vida que segue. Isso aí. Entendeu? O negócio é a gente ficar sabendo e a gente também se fazer ouvir. É isso aí. É legal. Vai lá, reclama. Estão pensando que eles estão vendo sim, tá? É isso aí. Então tá bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês. O que tem que fazer agora, Abner? CCC. Curtam, comentem e compartilhem. Aê! E a gente volta no próximo vídeo. Um abraço, gente. Abraço, até mais. Tchau, tchau.